A paz do Senhor para os irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical aqui no Centro Evangelístico Internacional em Icaraí. Eu sou o presbítero Paulo Ricardo. Estou aqui para ministrar essa lição de número 12, que tem como tema: a igreja tem uma natureza organizacional. Bem, não esquecendo que o nosso tema desse trimestre, que está se encerrando agora, o tema desse trimestre, então, nos fala-se em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Então, diante desse tema geral aqui da revista, nós temos esse estudo, né, da lição número 12, que vai nos falar também um pouco de movimentos que houveram para paralisar o crescimento da igreja, das instituições como organização, como organismo. Então, isso que nós vamos aprender hoje nesta lição. Mas, antes de tudo, eu queria que você já separasse a sua revista, né, para acompanhar a leitura bíblica em classe, né, a listinha da lição de número 12. Separa também a sua Bíblia para tirar alguma dúvida, alguns questionamentos, ou algo que, porventura, tenha referência aqui no nosso ensino, e às vezes precisamos consultar. Isso é bom ter sempre a Bíblia, que é a nossa referência máxima, né? Então diz assim, ó, e é bom que a gente também tenha muita sabedoria, e eu quero pedir a você que está aqui nos acompanhando nessa escola bíblica dominical, que você é convidado a estar aqui conosco, assistindo às aulas, a essa parte presencial, que traz a nós o mesmo conteúdo, o mesmo conhecimento, sendo que presencialmente nós temos um adendo a mais. Nós temos algo que nós podemos conversar com o professor, tirar dúvidas, questionar algumas coisas, e presencialmente realmente é mais próprio, né, daqueles que querem verdadeiramente aprender um pouco mais da palavra de Deus na escola bíblica dominical. Gostaria que nesse momento você fechasse seus olhos, vamos nos colocar na presença de Deus, pedir que Ele venha a nos orientar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, Pai, nos colocamos na Tua presença agora em espírito e em verdade, para que Tu venhas a falar aos nossos corações, Pai. Ó Deus, que todo o ensino, Pai, que venha da Tua parte, Pai. Ó Deus, venha a trazer aos nossos corações o conhecimento necessário, Pai, para não cairmos, Pai, em erros, em falhas, Pai, com as heresias que estão acontecendo atualmente e que sempre aconteceram, meu Deus. Não deixa que venhamos a ser enganados por essas heresias, Pai, pelos falsos profetas, Pai, pelas falsas palavras. Por isso nós te pedimos, neste momento, Pai, em que estamos aqui iniciando essa escola bíblica dominical, Pai, que Teu Espírito Santo ministre sobre a vida de cada um daqueles que está acompanhando, que está ouvindo, e que possa assim, Pai, ter discernimento de tudo que será falado, Pai. Ajuda-nos, Pai, porque nós precisamos de Ti, precisamos da Tua direção, precisamos ter a certeza, Pai, que a Tua palavra é a palavra viva e eficaz, a palavra que traz e nos conduz num caminho bom e agradável, Pai, para que não tenhamos erros ou falhas, Pai. Mas se porventura algo vier, Pai, de contra a Tua vontade, Pai, que o Teu Espírito Santo venha nos mostrar a Tua verdade, Pai. É o que eu te peço nesta manhã, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, mais uma vez, a nossa lição é a lição de número 12, que tem como título: a igreja tem uma natureza organizacional. A lição é do dia 23 de março de 2025. O texto áureo vai nos dizer assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Isso está lá no livro de Tito, no capítulo 1, versículo 5, que já nos dá a primeira orientação aqui desse texto, que já nos chama a atenção, já nos apontando
para uma organização, para uma instituição que venha ter os propósitos de ministrar sobre a igreja, né? Então aqui nós vimos já Paulo escrevendo uma de suas cartas, essas cartas que Paulo escreveu a Tito, assim como também Paulo escreveu a Timóteo, são epístolas pastorais, cartas que Paulo está ensinando a esses dois jovens, esses dois obreiros, a Timóteo, a quem ele chama até de filho na fé. Paulo está ensinando o ofício pastoral por causa das características da igreja de Creta. Então, ele, vamos dizer assim, ele denomina Tito para que ficasse ali em Creta, né? Recebendo de Paulo a orientação de poder organizar ali em Creta. Ao longo da lição, nós vamos perceber qual é essa motivação, o que Paulo quis fazer, orientando aqueles que já o acompanhavam durante um bom tempo na sua caminhada, né? Tito e Paulo eram aqueles que estavam sempre acompanhando e aprendendo cada vez mais com Paulo na caminhada da criação de igrejas, né? Formando igrejas, instituindo igrejas, né? Ao longo da sua caminhada. A verdade prática, ela nos diz assim: a igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e, ao mesmo tempo, organização. Então, nós já vimos aqui nessa verdade prática também que é necessário que haja e que tenha uma organização, um organismo vivo, que ele é espiritual, mas ao mesmo tempo organizacional. Precisa ter uma organização. Isso é importante. A leitura bíblica em classe, ela diz o seguinte, está lá no livro de Tito, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. Aqueles que porventura não têm a revista ainda, né, podem acompanhar na Bíblia. Só ir lá no livro de Tito, no Novo Testamento, do capítulo 1, versículo 1 ao 9, que nós estaríamos lendo aqui. E abrindo um parênteses aqui, aqueles que porventura não têm a revista e querem adquirir, venham aqui no Centro Evangelista Internacional. Você pode estar aí se inscrevendo ou se matriculando, como a gente costuma dizer, numa das classes da Escola Bíblica Dominicais. São várias classes, né? Você escolhe a qual que você se conduz melhor, o que você acha que é melhor para você. Enfim, você vai aqui, vai poder ainda você ter a liberdade de escolher uma classe para você frequentar. São vários professores, mas o ensino é o mesmo. E essa é algo que o Centro Evangelístico tem como meta, né? E que tem como ideal, é que nós viemos falar a mesma linguagem. E para quem viemos a falar a mesma linguagem, nós precisamos estar aprendendo a mesma lição, as mesmas, os ensinos, né? É o mesmo, para que a igreja possa ter a mesma linguagem, conversar um com os outros e ter esse fundamento, né? De ter um norte, né? Para o aprendizado. E aqui as lições têm essa finalidade. Então você vem aqui em igrejas, se matricula numa das classes e aí você vai ganhar gratuitamente uma revista da Escola Bíblica Dominical. Estamos encerrando esse trimestre, essa lição de número 12, depois a última lição de número 13, e aí você pode já estar recebendo a revista do segundo trimestre, né? Começa agora no próximo mês. Então, dando continuidade, a leitura bíblica em classe, novamente, está em Tito, capítulo 1, versículo 1 até o 9, que diz assim: Paulo, o servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas
a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for responsável, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução nem de desobediência, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme e fiel a palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para ademoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então aqui já entra dentro do propósito que a revista nos coloca, falando sobre as heresias, sobre os falsos profetas, enfim, nos mostrando que no meio da igreja existem esses que querem contradizer aquilo que a palavra fala. Então, aqui não fica diferente, porque aqui nesse período aqui, então que Paulo deixa Tito, né, lá em Creta, depois de muitas viagens missionárias que ele fez junto com Paulo, e ele teve um aprendizado muito grande, então ele deixa Tito em Creta, porque via em Tito aquele homem que pudesse ali formar, né, presbíteros e pessoas que ajudassem na obra. Bom, nós vamos perceber que nessa carta de Paulo, que Paulo está escrevendo, ele dá alguns conselhos pastorais de vida eclesial e não espiritual. Porque mesmo nas questões organizacionais, essas questões também pertencem à vida espiritual da igreja. Ou seja, os obreiros e líder, o pastor de uma igreja, não podem atentar só para a vida eclesiástica e esquecer-se da vida administrativa da igreja. Ou seja, aqui, quando Paulo então chama Tito, ele já sabia, o Tito já tinha aprendido como administrar essa questão, né, de ter uma vida eclesiástica, mas também não deixar de lado a vida administrativa. A igreja, a organização, a instituição, ela tem que ter esses dois momentos de organização e saber que tem um organismo espiritual e, ao mesmo tempo, que ele tem que ter também a parte administrativa. Não pode se voltar só para um ou para dois. Tem que ter realmente essa mediação ou essa maneira de conduzir a igreja de uma maneira que não falte nem num ponto nem no outro, nem na parte eclesiástica, nem na parte administrativa. Não é só dar atenção à parte eclesiástica, com palavra, mas não ter uma instituição organizada, né? Então, isso que Paulo chama atenção aqui, e por isso ele separou a Tito para isso, porque lá em Creta nós vamos ver mais adiante o que acontecia lá em Creta, ou seja, na ilha de Creta. Bom, a palavra-chave é organização. A introdução nos diz assim: nessa lição estudaremos a perspectiva bíblica a respeito da natureza orgânica e organizacional da Igreja de Cristo. Isto é
vamos dizer assim, esta é ao mesmo tempo um organismo vivo, né, de pessoas, e uma organização constituída de múltiplos ministérios, a fim de que a causa do reino de Deus seja atendida, pois muitos procuram negar a natureza organizacional do corpo de Cristo. Muitos, né? Querem distorcer essa parte organizacional e eclesiástica da igreja, para que as pessoas não venham a ter uma necessidade na igreja. Portanto, é possível conjugar organismo e organização. Então, é possível, né? Porque não é só ver, como foi falado aqui pelo escritor da revista, não é só ver só um lado. Existe toda uma parte de organização da instituição, com as pessoas, com aqueles que se envolvem com a igreja. A Bíblia apresenta a igreja como o corpo espiritual de Cristo, um organismo vivo com as suas reuniões em torno do Senhor Jesus e as suas ordenanças. Por outro lado, é também uma organização congregação ou assembleia com sua forma de governo. Então, irmão, é necessário que as coisas de Deus, né, aquilo que foi colocado diante daqueles que foram chamados, a igreja tem que ter essa parte organizacional e, ao mesmo tempo, é um organismo espiritual, ou seja, é o corpo de Cristo, né? Então, isso precisa ter uma organização, isso precisa ter diretrizes, normas, né? Isso é algo que venha a colocar tudo nos seus devidos lugares, como instituição. E o povo precisa do quê? O povo não pode vir à igreja somente ver essa parte espiritual. É preciso também ver uma série de outras coisas que andam paralelo com essa organização da igreja. E é isso que Paulo mostra, né? E nós vamos ver o que acontecia em Creta para que Paulo pudesse ter tido essa chamar Tito para tomar a frente daquilo ali. O tópico 1, ele nos diz assim, ó, Tito e as igrejas na ilha de Creta. Item 1, do tópico 1, Tito. Vamos falar um pouquinho de Tito agora. O apóstolo escreveu a Tito, estando ele em Nicópolis, na costa oeste da Grécia, ou mais provavelmente a caminho dessa região. Então, nós percebemos desde já que este era um momento em que ali Tito já tinha características que Paulo conhecia em Tito, essas características, e sabia que ele estava ali pronto para atuar naquelas igrejas ali de Creta. Ele diz assim, as epístolas de Timóteo e a de Tito trazem importantes diretrizes para os pastores em todos os lugares e épocas. Tito é chamado de verdadeiro filho. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 1, versículo 4, ele diz, Tito era grego, convertido provavelmente em Antioquia. Foi companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias e ajudou o apóstolo em Roma e em Nicópolis. Tem várias referências bíblicas que não mostram isso. Depois, você que tem a revista, você já vai vendo essas referências, vai ali pesquisando, ver se realmente era isso. Tito era enérgico, possivelmente sanguíneo ou colérico, de temperamento. Não era fleumático ou melancólico que nem Timóteo. Então, são características que um tinha e o outro não tinha, e que verdadeiramente mostram que, naquele momento, as características de Tito eram justamente para aquele povo ali de Creta, para as igrejas de Creta. Que nós vamos ver por que isso. O item 2, ele diz assim, ó, o pastor de Creta. Foi constituído pastor da ilha de Creta pelo apóstolo Paulo para colocar, olha só o que ele fala aqui,
para colocar em boa ordem as coisas que restam e também para estabelecer presbíteros de cidade em cidade. Ele passou por Creta durante sua 4ª viagem, da condição de prisioneiro, com destino a Roma, num local chamado Bons Portos. Bom, por que ele foi ali colocado como pastor, bem dizer, ali em Creta? Para justamente o povo cretense, eles estavam assim, tendo hábitos e reações de fragilidades na parte eclesiástica, na parte espiritual, que fugiam aos conselhos e aos ensinos que tanto Paulo quanto Tito tiveram ali naquele momento que eles passaram ali, e agora Tito fica ali para firmar verdadeiramente o que é uma igreja, o que é uma instituição igreja, e faz com que ele possa, assim, de uma certa forma, mostrar a verdade que a Bíblia trata com pessoas e povos que querem distorcer, que querem fazer com que a palavra de Deus ela não tenha um firme fundamento. Então ali em Creta era uma situação muito difícil. E aqui nós vamos ver, ó, a situação espiritual de Creta era desanimadora, porque a igreja estava desorganizada e o grande descuido no comportamento daqueles crentes, olha só, aqueles crentes que é denunciada no capítulo 2. Parece que o relaxamento espiritual era consequência de um desleixo natural, que era característica dos cretenses. Então veja só, Tito, então, é nomeado por Paulo para estar ali em Creta, para colocar essas coisas todinhas em ordem. Porque o povo de lá, ele fala aqui um termo que eu achei interessante, um relaxamento espiritual. Então eles tinham um desleixo já natural, da própria natureza da localidade, dos povos, das pessoas, enfim. Então, essa era a característica deles. Isso aí a gente pode ter como um esfriamento espiritual. Ele diz que outro problema ali era que havia judaizantes rebeldes, mercenários e provocadores de divisão. Então, olha, já nesse meio ali, nós estamos falando aqui das pessoas que estavam na igreja ali, aquelas igrejas instituídas ali, e que agora Tito estava ali para botar uma ordem naquilo aí. Mas ele já percebeu que pessoas, ou seja, judaizantes, judeus, que eram mercenários, rebeldes e provocadores o quê? De divisões. Então, irmão, isso até hoje acontece na igreja. Até hoje existe nas igrejas pessoas nesse nível, que conhecem a palavra, que tem entendimento da palavra e muitas vezes se rebelam contra essa palavra, muitas vezes são pessoas que provocam a dissensão no corpo da igreja para quê? Causar o quê? Um enfraquecimento. Para provocar essas heresias que fazem com que a igreja se divida, se reparta e em um dado momento ela vai se fragilizar tanto que ela começa a se esfriar, né? E começa daqui a pouco a se separar, os membros para um lado, os membros para outro, vai para uma igreja, vai para outra igreja, e aquilo vai contaminando o povo da igreja a nível de a igreja acabar. Então, veja que o problema é antigo, é muito antigo. E é isso que hoje, por isso que a palavra ela nos traz a nossa vida cristã um entendimento de que precisamos ter cuidado com essas pessoas que querem causar divisão na igreja, que querem causar a distorção da palavra, que são aqueles dissensores e divisores que querem dividir a igreja, falar a favor de um e contra outro, sabe? Falar contra o pastor, falar contra os presbíteros, falar contra o corpo
ou seja, a membresia. Enfim, irmãos, isso é necessário a gente ter conhecimento, porque quando nós começarmos a escutar esses rumores de divisão, de dissensão, de esfriamento espiritual, nós venhamos a nos ajoelhar e buscar no Senhor a direção correta. Não nos deixar levar por esses ventos de heresias, por esses ventos de enfraquecimento, por ventos que vêm fazer com que nós venhamos a sair da igreja. Então precisamos ter cuidado. O ponto fundamental do cristão na igreja está fundamentado na palavra de Deus. E isso tem que ficar bem claro em nossas vidas. Tudo o que nós precisamos é ter conhecimento da palavra. Estamos respaldados na palavra. Estamos fortalecidos na palavra. Estamos firmados na palavra. Ela é que vai nos dizer. E quando nós estamos em comunhão com a palavra, automaticamente estamos em comunhão com o Espírito Santo. E automaticamente estamos em comunhão com Deus. E é Ele que vai nos dizer, é Ele que vai falar aos nossos corações, né, sobre o momento que passamos. Ele é que vai determinar, é Ele que vai nos dizer. Não vamos nos deixar ser levados por esses ventos de doutrinas ou de heresias. Então, isso aqui enfraqueceu muito o povo. E aí, então, Paulo vai lá e coloca Tito para colocar, Tito ali para colocar a verdadeira ordem naquelas igrejas, tá bom? Então, vamos lá. A igreja como instituição. Bom, aqui ele vai nos falar que era podemos definir que o organismo como forma individual de vida, um ser ou algo vivente. Então, na eclesiologia, o ensino ou estudo sobre a igreja significa ser igreja como organismo, porque é um corpo espiritual e vivo, cuja espiritualidade é gerada pelo quem? Pelo Espírito Santo. Então nós vamos ver vários fatores aqui, vários referências bíblicas que nos levam, nos mostram isso. 1 Coríntios 13:16, 17, né? Ainda em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, enfim, várias referências, vocês leem em casa depois, que não perdemos muito tempo aqui. Bom, ele diz assim, ela é uma instituição, a igreja, né? É uma instituição divina que veio à existência pelo poder de Deus. Mas o nosso enfoque é a igreja como organização. Quando se fala em institucionalizar, ou seja, dar caráter institucional ou de tornar institucional, significa estabelecer que uma organização. O apóstolo tinha em mente uma organização da igreja. Então, organizar a igreja, ter, como nós vamos ver aqui mais adiante, sobre essa organização. Então, tinha que ter uma instituição organizacional, ou seja, tornar institucional, né? E assim ela vira uma organização. Então, ele diz assim, o item 3 agora do tópico 2. Olha o que ele fala aqui, item 3, tópico 2, que é a institucionalidade bíblica da igreja. Organização. Diz assim, organização eclesiástica havia local e horário e ordem no culto. Reunião de ministério para a congregação de presbíteros, segundo o contexto da época de uma igreja emergente. Foi realizado um concílio que nós daríamos uma convenção para tratar de assuntos doutrinários. As igrejas dispunham de serviços sociais para atender as famílias emocionalmente fragilizadas. E também a parte de tesouraria. Então, esse é o organismo. O organismo, igreja,
a instituição, ela tem que ter é, momentos não, ela tem que ter algo que mostre essa organização. Então ela precisa ter o local, horário e ordem nos cultos, né? Como que a nossa igreja, Centro Evangelístico Internacional, tem aqui o local, Centro Evangelístico Internacional em Icaraí. E aí, ao mesmo tempo, tem os dias dos cultos, os horários dos cultos, né? Tem o quê? A menção da palavra. Enfim, tem que ter tudo certinho para que ela funcione, para que as pessoas venham a entender que a igreja tem que ser organizada. E as pessoas de fora, elas observam muito isso. O horário do início do culto, o horário do término, como é que ela é colocado esse culto, seja o momento dos louvores, momento das ofertas, momento da palavra. Então, tudo isso faz parte de um contexto de igreja, de organização. Então, nós vemos aí tantas instituições aí por fora que são muito organizadas, que são muito respaldadas, tem tudo certinho, tudo funcionando, né? Então, tem um segmento de tudo. E a igreja, ela tem que realmente ser mais do que isso, tem que ser mais organizada do que essas instituições, porque é o exemplo, é o exemplo como igreja, como referência organizacional. Então, isso é muito importante, ter todas essas são reuniões dos presbíteros, dos diáconos, reunião do ministério para ser instituído ou ser comentado ou ser organizado para algum evento, algumas coisas, como agora nós vemos essa semana, nós estamos aí tendo a semana do aniversário da igreja, 47 anos de aniversário do Centro Evangelístico. Então tem toda uma organização, os dias dos cultos, quem será o pregador, quem serão as pessoas que estarão ali à frente dirigindo o culto. Então, as pessoas gostam disso. Deus, ele se agrada disso, se agrada da igreja organizada. Não pode ser feito de qualquer maneira e não ter hora para iniciar, não ter hora para terminar. É a organização. Então isso é fundamental e é isso que Paulo então chama a atenção lá em Creta, a tesouraria, a parte social da igreja, né? Ela precisa funcionar porque as pessoas, muitas pessoas estão economicamente fragilizadas, e uma série de coisas dentro do lar, na família, enfim, é necessário ter um grupo, pessoas que estejam propostas a dar a parte da ação social, orientação, né? Buscar essas pessoas, né? Para ajudar nessa parte social, e a nossa igreja tem realmente, aqui como Centro Evangelístico, tem uma ação social muito dinâmica, muito envolvida, né, com a dificuldade das pessoas que vivem aqui ao redor desse bairro, né, em Icaraí, enfim, e muitas coisas. Então, isso é importante. A igreja é uma instituição divina que demanda uma organização institucional. É isso aí. Agora, vamos lá. Tópico 3. Questão atual. Organismo e organização. A ideia é de que a igreja deve se restringir a um local onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, estudar a palavra, pregar o evangelho, orar e celebrar ordenanças eclesiásticas. O que alguns ainda não entendem é que essa atividade espiritual exige o quê? Uma organização. É tudo que nós estávamos falando antes. Então, aqui o escritor da revista, nós estamos aqui só comentando o que ele escreveu, justamente coloca isso,
essa organização, né? De tudo ser bem colocado, as celebrações, pregar o evangelho, enfim, essas coisas tudo precisa ter, né, uma sequência, né? Como eu venho de uma área militar, então o militarismo tem toda essa doutrina, uma doutrina militar. É horário para chegar, horário para sair, o horário de almoço, o horário de jantar, o horário tem hora para tudo. Então tem que seguir aquelas regras, aquelas normas. E é justamente isso, a igreja ela tem que ter normas, tem que ter regras, né? Para que possamos seguir, ter um parâmetro de seguir, né? Não pode ser de qualquer jeito. Então isso é importante, irmãos. E nós precisamos cada vez mais entender isso, né? Já que nós, como Igreja de Cristo, estamos envolvidos dentro de uma igreja que precisamos cumprir e vivenciar em nossas vidas tudo que é feito nessa igreja. Precisamos participar, precisamos fazer a nossa parte, precisamos verdadeiramente nos envolver. A Bíblia nos apresenta a igreja como um organismo e, ao mesmo tempo, uma organização. Mas nunca devemos nos esquecer de que somos cidadãos de duas pátrias, a terrestre e a celestial. E isso significa responsabilidade quanto às autoridades civis constituídas. Lá em Romanos, capítulo 13, versículo de 1 ao 7, ele vai nos falar sobre isso. Como também com as autoridades eclesiásticas. Então, autoridades civis constituídas e também as autoridades eclesiásticas. Pastores, presbíteros, enfim, aqueles que fazem parte desse corpo de Cristo. O ensino de Jesus é: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Está lá em Mateus capítulo 22 e 21, nós já conhecemos isso. A organização da igreja, além de ser uma necessidade natural, é também uma exigência o quê? Do Estado. O Estado, ele conta muito com as igrejas. Ele conta muito com as igrejas. A igreja, ela tem que fazer a sua parte dentro desse sistema, né, governamental, né, esse Estado. E agora, nós vamos aqui para o item 2 do tópico 3. Nós estamos já no tópico 3. Item 2. A experiência pentecostal. Bem, aqui vai falar de movimentos pentecostais que surgiram para justamente agora, é o momento em que nós observamos que teve vários homens aqui que tentaram, né, colocar determinados movimentos, como o movimento de Olines, conhecido também como movimento da santidade. Era contra a institucionalidade da igreja. Também Charles Fox Parham, aos 20 anos de idade, assumiu o pastorado de uma igreja em Eudora, Kansas. Mas em 1895 ele entregou a licença de pregador local, deixando o denominacionalismo para sempre, de modo que se tornou itinerante, independente até o fim da vida. Então, quer dizer, a pessoa que era um pastor e não sei por que motivos, a história dele vai falar sobre isso, que ele achou que não deveria mais ter uma denominação, ter uma igreja, pastorear uma igreja. Então ele se tornou o que? Um itinerante, ia de ponto em ponto, tal, e fazendo isso. Ele, não sei por quê, não tem como explicar aqui, não estudei a parte dele, mas falando justamente sobre essa questão de ser itinerante e não acreditava mais nessas questões de ter uma igreja, ter uma instituição. Ele foi contra isso, né? Então, esses são aqueles que vão de encontro e levam muitas pessoas com eles, né, para ser esse tipo de lugar. Mas a igreja do período apostólico adotou um programa de funcionamento ao longo a igreja do período apostólico nos fala que
adotou um programa de funcionamento logo no limiar de sua história e foi uma bênção, pois ajudou a cumprir a sua tarefa de maneira eficaz. Irmãos, aqui nós temos um fundamento ou um momento em que a Bíblia ela nos relata que essa instituição igreja, ela começou já, a gente acredita não, a gente sabe que a igreja começou ali nos seus primórdios, no livro de Atos dos Apóstolos, né, a igreja, mas quando nós lemos ali os fundamentos para chamar, como foi, Jesus então chama os seus apóstolos, tal, eles acompanham Jesus e começam ali a falar da palavra, a pregar a palavra, e as coisas começaram a evoluir de tal maneira que os apóstolos, eles já não tinham mais um tempo para entender o povo, já estar mais próximo do povo. Então, devido à aproximação de muitas pessoas, então houve a necessidade de mais ajudadores. Então, o que eles fizeram? Se você abrir a sua Bíblia aí, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 1 ao 7, você vai ler sobre isso. Você vai ver como é que começou essa não vou dizer uma mudança, mas essa criação de chamar diáconos para ajudar no serviço dos apóstolos. Olha só o que diz aqui, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Eu vou estar somente lendo aqui o versículo 1 e 2. Diz assim, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Então, aqui nesse momento, eles criaram os diáconos. A partir desse momento aqui, eles então começaram a chamar os ajudadores, chamando de diáconos, né? Para então eles continuar falando, que eles não queriam parar de falar a palavra, mas precisando daquelas pessoas que estavam ali ajudando, vendo essas viúvas aqui e outras situações também que eles não podiam dar muita atenção devido à necessidade do povo de escutar a palavra, de entender a palavra. Então foi instituído ali os diáconos, que eram os ajudadores, e até hoje nós temos nas igrejas os diáconos, que são aqueles que dão apoio fundamental à igreja, que estão ali nas portas recebendo as pessoas, que estão nos bancos muitas vezes ali orientando sobre um dízimo, sobre uma oferta, vendo a necessidade das pessoas, enfim, ajudando aquilo que muitas vezes o pastor, por uma necessidade muito grande, não pode dar aquela atenção, mas ali estão os diáconos para poder fazer essa parte e muitas vezes fazer como se fosse uma ponte entre a pessoa e o pastor, né? Como pode até fazer um filtro, né? A pessoa tem necessidade de alguma coisa, poxa, eu queria falar com o pastor, tal, eu preciso disso, não, vamos lá que eu vou lhe ajudar, eu vou lhe encaminhar a ação social, a senhora não precisa ir ao pastor, a ação social pode lhe orientar sobre isso, pessoas passando por dificuldades, enfim, o diácono ele tem essa função de ficar observando as pessoas, de ajudar, de dar, e até mesmo de ministrar a palavra. Então isso é importante. O terceiro item diz assim, é necessário organizar. Então, no Brasil, não foi diferente. Diante do avanço da obra no Brasil, era necessário estudar o movimento pentecostal e criar um órgão máximo para manter a identidade e a unidade doutrinária dessas igrejas no país. Dessa forma, trazer solução para as questões de ordem doméstica, interna e externa. Foi com base nessas ideais que os
pioneiros brasileiros e suecos criaram a Convenção Geral das Assembleias de Deus em setembro de 1930. Então aqui, irmãos, a gente vê esse princípio onde criou-se então essas igrejas, né, que tiveram então que verificar, né, e se organizar, né, através de uma Assembleia Geral fizeram uma convenção para criar toda uma organização, né, para que as igrejas funcionassem organizacionalmente, né? Organismo e organização não são excludentes, mas em si, mas necessários para a missão da igreja. Então, veja bem, são dois fatores importantíssimos da igreja: a organização e o organismo e a organização. Bem, conclusão. É importante entender que organização é o organismo, não são elementos excludentes em si mesmo, mas o contrário, pois isso não ajuda no arranjo entre muitos organismos individuais num sistema geral. A igreja é o povo de Deus do novo concerto. É uma comunidade internacional, uma congregação supranacional de estrangeiros e peregrinos. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, vai falar sobre isso. Seria humanamente impossível ela cumprir a sua agenda missionária e evangelizadora, ensino da palavra e serviço social em nosso país e no mundo sem uma estrutura organizacional. Então, irmãos, diante dessa conclusão, nós podemos aprender, né, na lição de número 12 sobre a igreja que é de uma natureza organizacional, que é fundamental que as igrejas, assim como nós temos visto muito por aí, têm esse propósito de ter pessoas que tenham e vivenciem, pessoas à frente da igreja, que cuide da parte eclesiástica e da parte administrativa da igreja, da organização, do organismo e a organização. Isso é fundamental. E nós, como membros, nós, como estamos ali dentro da igreja, fazemos parte dessa organização como corpo de Cristo. E nós precisamos vivenciar isso em nossas vidas. Que possamos, assim, não deixar sermos levados por ventos que venham a desagregar esse organismo. E nós fazemos parte desse organismo. Que nada venha a tirar da presença de Deus na igreja que você está, na igreja que você congrega, para que não venha a ser manuseado por pessoas que querem distorcer a palavra, para que você venha a se enfraquecer, para que nós venhamos a sermos levados para um lado de um esfriamento espiritual. Nós precisamos da igreja como um organismo, como uma organização. Nós precisamos vivenciar isso em nossas vidas. Que nunca venhamos a ser levados por ventos de doutrinas, mas que possamos vivenciar em nossas vidas a vontade de Deus, com um propósito. Assim como o centro evangelístico tem um propósito, tem um norte, precisamos viver nesse propósito, que não é só o propósito da igreja, é o propósito de Deus em nossas vidas. Que os irmãos tenham uma semana abençoada e que possamos assim reter essa palavra em nossos corações. Amém? Fiquem com Deus e que Deus os abençoe, você e a sua família. Amém.